E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos lá para o vídeo? Mas afinal, então, o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Equação é toda sentença matemática que contém letra, ou seja, a nossa incógnita, o valor desconhecido, certo? E é expressa por uma igualdade. Ou seja, toda sentença que tem aquela letrinha, que é o valor desconhecido, né? Que oficialmente a gente chama de incógnita, e tenha o sinal de igual, isso vai ser uma equação, certo? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Quando vocês estavam em anos anteriores, por exemplo, no quinto ano, era comum que aparecesse probleminhas utilizando o termo desconhecido. Algo desse tipo, né? Colocavam um símbolo para vocês preencherem com o valor do número, aí dizia que aquele valor que estava ali, mais 3 era igual a 5. Aí você fazia a operação inversa, né? 5 menos 3, e descobria que o valor que estava ali dentro daquele quadrinho era 2, certo? Isso aqui, pessoal, é uma equação, porque ela apresenta o valor desconhecido e a igualdade, certo? A diferença é que agora nós vamos utilizar letras para poder representar essa incógnita, certo? Letras. Então, por exemplo, x mais 3 igual a 5. O meu objetivo é descobrir qual é o número que ocupa o lugar de x e que quando eu somo com 3 dá igual a 5. Continua sendo 2, independentemente do símbolo, se antes era um quadrinho ou se agora é a letra x, certo? Outro exemplo de equação, 2y mais 10 igual a 18. Contém igualdade? Sim. Contém a incógnita, que é o valor desconhecido? Sim, é y. Então, se trata de uma equação. Agora, por exemplo, se eu tivesse aqui 4 mais 5 igual a 9. Isso aqui é uma equação? Não, não é uma equação, porque apesar de aparecer aqui uma igualdade, não aparece incógnita, tá certo? Outro exemplo que não seria equação era algo assim. Imagine que eu tenho 4a mais 3 maior que 8. Apareceu a letrinha aqui representando a incógnita, mas apareceu a igualdade? Não, apareceu uma desigualdade. Então, não é uma equação, certo, gente? Então, repetindo, equação vai ser toda sentença matemática que tenha incógnita, que é representado pela letra, e é expressa por uma igualdade, tá certo? Tem que ter a igualdade. Agora que vocês já sabem o que é uma equação, o que é uma equação do primeiro grau? Bom, gente, o primeiro grau aqui está relacionado ao expoente da nossa incógnita. Então, aqui eu tenho x, eu não tenho x elevado a 2, eu não tenho x elevado a 3. Eu tenho apenas x, ou seja, x elevado a 1, esse é o meu expoente máximo que aparece aqui, certo? Então, a equação do primeiro grau é aquela onde, na incógnita, o maior expoente que vai aparecer vai ser expoente 1, ou seja, não vai aparecer expoente, né? E por que com uma incógnita? Porque aqui só vai aparecer sempre uma letra apenas, não vai aparecer, por exemplo, x e y, a e b, F e J, não, vai aparecer sempre para você descobrir apenas o valor de uma incógnita, certo? Existem outros tipos de equação de outros graus e com mais de uma incógnita? Sim, existem, mas a gente por enquanto só vai estudar isso daqui, tá certo? Mas para que servem as equações afinal? Bom, a equação ela é uma maneira de resolver situações nas quais surgem valores desconhecidos quando a gente tem uma igualdade. Então, sempre que você precisar resolver um problema utilizando um valor desconhecido, ali vai ser um probleminha que dá para ser resolvido através de equação. E por que a letra para substituir o número desconhecido? Porque facilita a escrita
na hora da gente resolver operações com termos algébricos, tá certo? Gente, vamos conhecer os termos de uma equação. A gente separa a equação em dois termos, o que está antes da igualdade e o que está depois. O que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. O que está depois da igualdade, segundo membro, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a seguinte equação: 3x menos 4 igual a 2x mais 9. Quem seria o meu primeiro membro? 3x menos 4. E quem seria o meu segundo membro? 2x mais 9, certo? Vamos ver o que significa raiz de uma equação. A raiz é a resposta daquela equação, ou seja, o valor numérico, no caso da equação do primeiro grau, só vai existir um valor que satisfaz aquilo dali. Em equações de outros graus, vocês vão ver que vai existir mais de uma resposta, certo? Pode existir mais de uma resposta, né? Às vezes também só tem uma. Mas o que interessa para a gente aqui é na equação do primeiro grau. Então, raiz vai ser aquele número que, quando eu substituo lá no lugar daquela letra, torna a minha equação verdadeira. Por exemplo, aqui, qual é o valor que eu coloco no lugar do x que torna a minha equação verdadeira? 11, né? Porque eu sei que 11 mais 9 é igual a 20. Então, qual é a raiz dessa equação? A raiz é 11, ou seja, a resposta é 11, tá certo? Vamos resolver aqui uma outra. 2x mais 8 igual a 14 menos x. E eu queira saber se x igual a 2 é raiz dessa equação, certo? Imagine que eu quero saber se 2 é raiz dessa equação. O que eu faço para descobrir? Onde tiver x, eu vou colocar 2, tá certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2 mais 8 é igual a 14 menos 2. E aí, vamos resolver agora. 2 vezes 2, 4, mais 8. 14 menos 2, 12. Isso aqui é verdade? 4 mais 8 é igual a 12? É, porque aqui dá 12, 12 é igual a 12. Então, já que isso aqui é verdade, como assim? Não estou entendendo o que significa dizer que isso aí é verdade. Por exemplo, se aqui tivesse dado 10 igual a 12, a gente sabe que isso não é verdadeiro. Então, é porque o 2 não serviria. Mas a gente viu que quando substitui o 2, dá certo, a gente chega em algo verdadeiro. A gente não chega em nenhum absurdo. Então, isso significa que, sim, 2 é raiz, certo? Gente, agora vamos entender o que significa conjunto universo e conjunto verdade. O conjunto universo ele vai ser dado na questão. E ali significa que você vai procurar o resultado dentro daquele conjunto. O conjunto verdade vai ser a minha solução, certo? A minha resposta, a minha raiz, de acordo com aquele conjunto universo. Por exemplo, aqui, ó, x mais 4 igual a 10. Para a gente resolver essa equação olhando para esse conjunto universo, está representado pela letra U. Então, eu vou resolver aqui. A gente resolve isso aqui mentalmente, né? Eu sei que o meu x ele vai valer 6, porque 6 mais 4 é 10. Então, o valor desse x ele é 6. Agora que você tem a resposta, você vem e olha aqui nesse conjunto. O 6 pertence ao meu conjunto universo? Sim, ele está aqui, ó. Eu estou vendo ele. É como se aqui fosse o meu leque de opções. A minha resposta, ela tem que estar aqui. E ela está. Então, eu afirmo, no final, que o meu conjunto verdade, representado pela letra V, entre parênteses,
ele é igual a 6. Ou você pode também escrever conjunto solução, tá? Então, conjunto verdade, ele é a mesma coisa de conjunto solução, são sinônimos. Você pode, então, escrever assim. A solução, ela é 6. Aí vem uma perguntinha para vocês. E se por acaso eu tivesse encontrado o 6 como resposta aqui, e quando eu fosse verificar no enunciado da questão se o 6 estava nesse conjunto universo, o 6 não estivesse. E aí, o que eu faria? Aí eu colocava que a minha resposta, ela era vazia. Por que vazia? Porque apesar de eu ter encontrado aqui uma raiz, quando eu fui verificar se ela fazia parte das minhas opções, ela não fazia. Então, você coloca esse símbolo. Ou esse símbolo aqui que significa a mesma coisa. Duas chaves sem nada dentro, tá? Eu vou passar um outro exemplo para explicar. Pronto, pessoal. Ó, eu tenho aqui y mais 3 igual a 5. E o meu conjunto universo, que já foi dado na questão, ele diz que as minhas opções são ou 0, ou 1, ou 3, ou 4. Certo? Então, vamos lá. Qual a resposta aqui? O y é 2, né? Porque eu sei que 2 mais 3 é 5. Então, o valor da minha incógnita é 2. 2 está aqui? Não, ele não está. Então, é porque o meu conjunto verdade, ele é vazio, certo? Ou você representa assim, tá certo? Bom, pessoal, e para encerrar, eu trouxe esse exemplo aqui que diz: sendo o conjunto universo igual a 1, 2 e 3, para quais equações abaixo o conjunto verdade é vazio? Então, pelo que eu acabei de explicar para vocês, a gente teria que resolver cada uma dessas equações e, em seguida, verificar se o resultado que deu está dentro do conjunto verdade. Se não estiver dentro do conjunto verdade, é porque o conjunto verdade ele é vazio, certo? Porém, a gente ainda não estudou como resolver uma equação, né? Isso aí vai ser tema para os próximos vídeos. Então, olha só o que a gente vai fazer. Substituir cada um desses valores. Se um deles der certo, é porque tem solução. Se nenhum dos três der certo, é porque é vazio, certo? Então, vamos lá. Começando pelo número 1. Para x igual a 1, nós vamos ter 18 igual a 2 vezes o x, que vale quanto? 1, mais 14. 18 é igual a 2 vezes 1, que é 2, mais 14. Isso aqui é verdadeiro? 18 é igual a 16? Falso, é diferente, né? Então, para x igual a 1, não é solução. Vamos tentar agora para x igual a 2. Vai ficar 18 igual a 2 vezes 2 mais 14. 18 igual a 4 mais 14. 18 é igual a 18. Então, aqui nesse caso, verdadeiro, né? Então, nesse caso, é vazio? Não. Então, a gente coloca que o conjunto verdade, ele é 2, que era para quem a gente estava substituindo, para x igual a 2, certo? Ah, não vai substituir pelo x igual a 3? Não, porque lembra que eu falei para vocês que a equação do primeiro grau só tem uma resposta. Então, a gente já encontrou essa resposta, certo? Vamos para a letra B. A gente vai substituir para x igual a 1. E aí, nós vamos ter 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 1, mais 9, igual a 5 vezes x, que vai ser 5 vezes 1. 3 vezes 1, 3, mais 9, igual a 5 vezes 1, que é 5. 3 mais 9 é igual a 5? Não, 3 mais 9 é igual a 12. 12 não é igual a 5. Então, para x igual a 1, ela é falsa, né? Para x igual a 2,
3 vezes o x, ou seja, 3 vezes 2 mais 9, igual a 5 vezes x, 5 vezes 2. 3 vezes 2, 6, mais 9 igual a 10. Isso é verdadeiro? 6 mais 9 é igual a 10? Não, 6 mais 9 é 15. 15 é diferente de 10, então não vale. Nossa última chance, né? Para x igual a 3. 3 vezes 3 mais 9 igual a 5 vezes 3. 9 mais 9 igual a 15. Isso é verdadeiro? Também não, né? 9 mais 9 é 18. 18 é diferente de 15. Então, nesse caso, para o item B, o conjunto vai ser vazio. Vamos colocar aqui. Conjunto verdade é vazio, ou a gente pode representar da seguinte forma. Certo? Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações, tá? E me sigam para mais dicas lá no Instagram, tá certo? Que eu vou deixar aí para vocês. Beijo, beijo e até a próxima.